E aí, gente? Hoje eu vim trazer para vocês o meu processo de pintura e um pouco da história. Um pouco não, vou trazer a história toda da Mulher Maravilha, Ororo de Temícera. Mas antes de mais nada, eu sou o John e espero que vocês me acompanhem aqui nesse pequeno nesse resumo da história da Mulher Maravilha barra Tempestade. Vocês vão entender. Mas enfim, vamos começar pela história. A Mulher Maravilha, Ororo de Temícera, é uma fusão entre a Mulher Maravilha e a Tempestade. Nos anos 90, ocorreu um evento que a Marvel e a DC, elas uniram seus personagens em combates e no final de tudo eles juntaram as duas editoras e formaram o universo Amálgama. Tanto oficial da Marvel quanto da DC, tá, gente? Tanto que o personagem desse universo apareceu ano passado na HQ do Batman e o Deadpool. E a história. Mas deixando aqui bem claro que assim, a Tempestade mais a Mulher Maravilha foram unidas, mas todas as duas personagens coexistem nesse universo aqui. Vocês vão entender mais pra frente. A Ororo é uma meta mutante que quase se afogou quando era criança, mas foi resgatada pela rainha Hipólita, a rainha das Amazonas. Hipólita criou a jovem Ororo como uma princesa amazona ao lado da sua própria filha Diana, que quando era criança sentia muita inveja da sua irmã mais nova, tanto que durante uma briga das duas, Diana jogou na cara da Ororo que ela não era sua irmã e nem filha da rainha Hipólita e nem uma amazona de verdade. Chegando ali, né? A Aurora foi resgatada pela rainha Hipólita, que quando a rainha resgatou ela, levou para Temícera. E chegando lá, elas fizeram um teste e descobriram que o poder da Aurora batia de frente com o da Diana. Então, tendo em vista, a Hipólita, que não era boba e nada, falou assim: Ué, vou pegar essa menina pra mim, né? Quem sabe, né? Eu tendo duas poderosas. Mas enfim, tá? Se tornou mãe adotiva. E depois das Amazonas abordarem a rainha, ela foi apartar a briga das suas filhas. E a Aurora, então, pergunta à sua mãe o que a Diana disse era verdade ou não. Então, finalmente, a Hipólita revela a verdade. Porém, a Ororo não se incomoda com isso e sabendo de toda a verdade. Ela permanece na ilha com sua mãe e sua irmã. Conforme crescia, a princesa Ororo começou a demonstrar a habilidade de controlar o crime. E as Amazonas a ensinaram a controlar seus poderes. E curioso que as Amazonas ensinaram ela a formar um laço com um raio, que era basicamente o laço da verdade dela, só que com raio, que fazia qualquer pessoa a falar a verdade. Eventualmente, depois de herdar o título da Mulher Maravilha, ela parte para o mundo dos homens para ajudar sua habilidade em prol da humanidade, né? Porque, para quem não sabe, tem todo um torneio na Ilha Paraíso que as Amazonas podem participar e no final quem ganhar fica com o título. E é engraçado que essa Mulher Maravilha, ela teve uma rixa com o Poseidon. O seu pai era o professor Malcolm, um arquipélago e caçador de tesouros. Ele recuperou uma estatueta particularmente impressionante do Mediterrâneo e acreditava que ela havia o amaldiçoado. E com razão, né? Porque desde que se apossou da estatueta, ele ficou pobre, a mãe da tempestade largou ele e o rei do mar estava enfurecido, o Poseidon. Mas ano seguinte ele perdeu tudo e acabou falando assim, né? Já que eu tô aqui sem nada, eu vou catar minha filha e a gente vai pro Mediterrâneo. Ele foi para lá porque enquanto estava na Terra, ele estava só com uma sorte que o Poseidon tinha jogado nele e ele tinha perdido tudo, praticamente. Perdeu o emprego, até se separou da esposa. E o Poseidon foi nutrando aquele ódio. Para não levantar suspeita, enquanto ele estivesse em terra, o Poseidon não podia fazer nada. Mas aí, como já falei, ele vai fazer essa viagem, leva a Aurora. E durante a viagem ele vai de barco e o Poseidon ataca o barco e acaba finalizando ele. A Aurora só não finalizou junto porque a Hipólita estava ali e conseguiu resgatar ela. Então, depois disso tudo, um belo dia a Aurora estava indo para a Ilha Paraíso e acaba sendo atacada pelo Poseidon.
que ainda mantinha uma raiva dela, porque mesmo tendo passado todos os anos, e a raiva dele era justamente porque a Aurora ficou viva. Então, como ele ainda guardava rancor, ele sequestrou ela, atacou, ela estava voando, de repente começou uma tempestade terrível no céu e ele a puxou para dentro d'água. E quase finalizou ela, tá? Se não fosse ela começar a falar, que ele fala assim: "Você quer dar o seu último suspiro?" Aí ela começa a falar que o pai dela era um arqueólogo, que tentou fazer de tudo para a crença dos deuses não se perder, porque, para quem não sabe, antigamente os deuses eram cultuados e hoje em dia não são mais. Então é muito difícil você ver uma cultura assim que prega pelos antigos deuses. Hoje em dia a gente tem as culturas de matriz africana, ou o próprio cristianismo, que, querendo ou não, Jesus é um Deus antigo, Deus também, a forma da palavra. E o Poseidon ficou revoltado porque eles não tinham mais a relevância. Os deuses gregos hoje em dia muito mal são cultuados na Grécia, assim, porque eu não pesquisei, não sei da cultura deles, então não posso afirmar nada. E aí a tempestade, naquela época, hein, olha o discurso, aí a tempestade falou que ele é um deus antigo, que ele era praticamente esquecido do mundo mais avançado, que conforme foram surgindo a ciência, as religiões, o povo foi minando eles, foram acabando. E que o homem que ele havia eliminado, que era o seu pai, era um amante da antiguidade, buscava educar as pessoas sobre a antiga glória dos deuses. E finalizá-lo foi um grande erro. O tolo Deus cedeu, embora a Mulher Maravilha saiu insatisfeita, porque, né? Acabou que o Poseidon ter se desculpado, mesmo assim, muito mal, por muito trancos e barrancos, ele se desculpou. Ela ainda tentou falar uma coisa ainda, mas ele ainda cortou ela. Isso tudo tá na HQ, tá, gente? Mesmo assim, o pai dela não foi trago de volta. Então, tipo assim, a gente entende que ela fez isso, abriu os olhos dele, mas ela saiu insatisfeita porque o pai dela não volta. Então, adiantou que nada. Ele só atacou. Ela jogou na cara dele, fez a linha babadeira e ficou por assim mesmo. Fazer o quê? Depois ela foi embora para o mundo dos homens. E quando chegou lá, por um momento da história, ela mudou o seu nome de Mulher Maravilha para Amazona. E ao longo dos anos, a Amazona continuou a lutar por uma boa causa, mas mantendo o seu metagene em segredo. Ela finalmente se juntou à Liga da Justiça X e se tornou a mais nova líder após a Marina ter ficado em Atlantis. Marina é uma fusão do Namor com o Aquaman. E, gente, sobre os poderes dela, ela é uma fusão da Mulher Maravilha com a Tempestade, então ela tem a super força da Mulher Maravilha, o voo que é comum, mais os poderes de manipulação do clima. Então, assim, se ela já era ômega, com o poder da deusa da verdade, meu amor, essa versão pra mim é a mais poderosa, tanto da Diana quanto da Tempestade. Pra mim, essas duas é pouca coisa que sola elas. Então, mas gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E hoje, algum desses vídeos minha energia vai estar baixa, porque hoje eu tô me sentindo com a pressão baixa. Então foi isso, gente, e aguardo vocês no próximo. Lembrando disso, para quem for até aqui no final, eu vou trazer mais desse universo do Amálgama, tá, gente? Então não se preocupe, já tem o esboço pronto da Fênix, é só da Fênix Flamejante até agora, mas enfim, aguardo vocês no próximo, gente. É isso, tchauzinho.